Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura que a Igreja nos apresenta para esta quinta-feira da quinta semana da Quaresma. O texto de hoje se encontra lá no livro do Gênesis, no capítulo 17, versículos de 3 até o 9, que nos diz assim: Naqueles dias, Abrão prostrou-se com o rosto por terra, e Deus lhe disse: Eis a minha aliança contigo. Tu serás pai de uma multidão de nações. Já não te chamarás Abrão, mas o teu nome será Abraão, porque farei de ti o pai de uma multidão de nações. Farei crescer tua descendência infinitamente. Farei nascer de ti nações e reis sairão de ti. Estabelecerei minha aliança entre mim e ti e teus descendentes para sempre. Uma aliança eterna, para que eu seja teu Deus e o Deus de teus descendentes. A ti e aos teus descendentes darei a terra em que vives como estrangeiro, todo o país de Canaã, como propriedade para sempre. E eu serei o Deus dos teus descendentes. Deus disse a Abraão: guarda a minha aliança, tu e a tua descendência para sempre. Amados irmãos e irmãs, Abraão já estava com cerca de 99 anos quando a gente vê esse texto. É interessante que Deus procura Abraão. Ele está ali humildemente colocando o rosto com terra e Deus vai firmar uma aliança com ele. E o que é uma aliança, né? É algo muito normal naquela época do Oriente Médio, que era um pacto mútuo, feito de duas partes. Então, uma parte se compromete, a outra se compromete, e aí vem a grande novidade diante da dinâmica dos deuses que eram acreditados naquele tempo. Os deuses naqueles tempos estavam longe de fazer uma coisa como essa. Fazer um pacto com o ser humano, longe de um Deus fazer isso. E o nosso Deus é um Deus que, de fato, ele se compromete, ele firma um compromisso. Porque Deus, no final das contas, muito mais do que apenas vir dar bênçãos quaisquer, então, a Abraão, ele quer algo muito mais. Ele quer firmar um compromisso. E, inclusive, Deus diz a Abraão que vai trocar o nome dele de Abrão para Abraão, e Abraão significa pai de uma multidão. O fato de trocar de nome quer dizer vai dar a Abraão agora uma nova missão, uma nova etapa. E ele começa a mostrar várias cenas positivas, né? Uma grande descendência, muitas nações, né? Terras. Tudo isso aqui eram coisas que para o povo daquele tempo eram características extremamente claras de que aquela pessoa era uma pessoa então abençoada, uma pessoa que acumulava muitas bênçãos. E o que é que Deus então pede a Abraão em contrapartida? Guarda a minha aliança. Guardar. E o que quer dizer guardar? É não deturpar, não estraga a minha aliança, não misture ela com outras visões, mas protege-a. Porque Deus sabia, no final das contas, que o povo poderia querer andar pelo caminho errado, que Abraão em algum momento poderia cansar e querer desistir. Deus sabia de tudo isso, mas Deus queria: Abraão, guarda, não mancha isso. Né? Não estraga, não deturpa aquilo que eu estou dando. E aí, amados irmãos e irmãs, quando eu olho para isso aqui tudinho, a gente pode se perguntar o que essa leitura então pode acabar nos provocando. Se você parar para colocar na prática, Deus prometeu a Abraão isso, mas Abraão não sabia como é que tudo ia acontecer. E digo mais, Deus disse que vai dar uma grande multidão a Abraão. Gente, daqui que Abraão tivesse essa multidão de gente, o quanto que ele ia ter que esperar. E eu falo, né, com muito conhecimento de causa, porque eu sou alguém que muitas vezes sou extremamente impaciente. E a gente está nessa sociedade, né, do fast food, comida rápida, rápido, tudo tem que ser para ontem. Uma sociedade do imediatismo. Eu faço a grande pergunta: será que a gente tem paciência para esperar o cumprimento das promessas de Deus? Temos paciência para esperar as bênçãos de Deus se concretizando na nossa vida? Ou será que até mesmo dentro do campo espiritual, dentro do discipulado que temos, nós queremos para ontem que Deus faça tudo o que eu quero? E quando eu quero isso, no final das contas, eu estou querendo ser mais Deus do que Deus mesmo. E é o grande problema. A segunda coisa é que sempre que existe uma aliança, é um lado firmado dos dois. Então, quer queira, quer não, eu preciso responder à aliança com Deus. Todos nós temos que dar uma resposta ao convite que Deus nos faz. Precisamos dar uma resposta a essa firmeza feita de Deus para conosco.
Eu te pergunto, como é que você tem respondido à aliança de Deus? Como é que você tem respondido ao chamado de Deus? Ao que Deus te chama, ao que Deus te provoca, ao que Deus te inquieta? Como é que você tem respondido? Temos respondido com amor, com doação, com leveza? Como temos respondido ao chamado de Deus? Ele nos chama, gente. Ele nos provoca. Ele conta conosco. E por fim, é interessante perceber que Abraão recebe uma nova identidade. Estamos chegando na reta final da quaresma. Domingo já é domingo de Ramos. Eu começo a te perguntar uma coisa, né? Será que você, olhando para trás, percebe que existe uma nova pessoa aí? Um novo Lucas, um novo João, uma nova Maria, uma nova Joana? Existe uma nova pessoa aí no seu lugar? Nesta quaresma 2025, você sentiu que você se transformou em alguém muito melhor à luz das suas práticas penitenciais, à luz daquilo que você buscou viver nesta quaresma, das leituras orantes que você fez, dos momentos de espiritualidade que você vivenciou. Sentiu que está preparado para uma nova etapa? Que a Semana Santa já está batendo a nossa porta para dizer, olha, é tempo de ser novo, a ressurreição está chegando e você vai ressuscitar também com Cristo? Ou será que muitas vezes somos tanto apegados, né? Talvez Abraão dissesse assim, mas Senhor, está tão bom viver aqui, está tão bom ser quem eu sou. Eu não quero ter muito trabalho, porque a multidão dá muito trabalho, né? Abraão não pensou muito nisso. Ele apenas quis firmar esse compromisso com Deus. Amada irmã, se Deus te chama para firmar contigo uma aliança, não corra. Pelo contrário, firme com Deus esse propósito e vá sem medo. E vá sem olhar para trás. E vá sem dar passos retrógrados. Mas siga. Foi isso que Abraão fez. E hoje a gente olha para o Novo Testamento e vê elogios a ele. Abraão, nosso pai na fé. Então que nós possamos não ter medo dessa aliança que Deus nos convida a firmar com ele. E que ainda nessa reta final da quaresma, se você sente que ainda não chegou ao ponto que deveria ter chegado, de trocar de nome com uma nova missão, está na hora de você correr atrás. Deus te convida a uma vida nova para que possamos na Páscoa ressuscitar como homens novos e mulheres novas para um tempo novo. E se você chegou até o final, eu te convido, se inscreva aqui no canal. Deixe também seu comentário, a sua curtida. E se possível, eu te agradeço muito se você mandar esse vídeo para outras pessoas, compartilhando aí. Assim você faz com que esse trabalho seja mais conhecido para outras pessoas também, tá bom? Que Deus te abençoe, amado irmão, amada irmã. Eu te aguardo daqui a pouco aqui no canal também, às 7 da noite, para o Evangelho desta quinta-feira, tá bom? Até mais!